está lotado. Temos pessoas de mais e recursos de menos. O fim está próximo. Se não tomarmos atitudes urgentes, não haverá recursos para as próximas gerações. Ou pelo menos, isso é o que temos escutado por décadas. Mas será que é verdade? A humanidade está realmente enfrentando um problema de superpopulação? Ou essa narrativa esconde interesses muito mais profundos? As pessoas têm essa percepção de que as cidades estão cheias demais, mas o que realmente aconteceu é que o planejamento das cidades não considerou realmente o crescimento populacional que deve acontecer de qualquer forma. A teoria da superpopulação não é nova. No final do século XVIII, o economista britânico Thomas Malthus alertava que o crescimento populacional seria maior do que a capacidade de produzir alimentos, levando à fome e ao caos. Décadas depois, essa ideia foi reformulada e intensificada por grupos como o Club of Rome, que na década de 1970 lançou o relatório The Limits to Growth, prevendo o esgotamento de recursos naturais devido ao crescimento populacional e econômico. Ao longo dos anos, a narrativa da superpopulação foi adotada por governos, instituições e até grandes bilionários, justificando políticas de controle populacional e medidas extremas, como a política do filho único na China. Em 1979, a China introduziu uma controversa política de natalidade para desacelerar o crescimento da sua população. O país proibiu que as famílias tivessem mais de um filho. As famílias que descumpriram essa regra sofreram consequências como multa ou perda do emprego, e às vezes abortos e esterilizações forçadas. No Ocidente, essa ideia alimentou o medo de um futuro insustentável, levando a campanhas massivas para reduzir as taxas de natalidade. Mas e se essa história estiver errada? Hoje, muitos países enfrentam exatamente o oposto: um declínio preocupante da população, o envelhecimento acelerado e economias em crise devido à falta de jovens para sustentar a força de trabalho. Este documentário investiga os dados, os interesses e as consequências dessa narrativa. Será que a ideia da superpopulação foi uma mentira contada ao mundo? Enquanto ainda ouvimos que o mundo enfrenta um problema de superpopulação, a realidade em muitos países é bem diferente. A taxa de natalidade está caindo de forma acelerada, e as consequências desse fenômeno já estão sendo sentidas em diversas partes do mundo. O Japão, por exemplo, tem uma das menores taxas de natalidade do mundo, com apenas 1,26 filhos por mulher, muito abaixo dos 2,1 necessários para manter a população estável. The country's fertility rate, the average number of babies a woman is expected to have over a lifetime, fell to a record low of 1.2. For perspective, if you start with 100 million people and have 1.2 babies each, after 3 generations, you are down to just 20 million people. Related, over 65s now account for 30% of Japan's population, while a new... Com cada vez menos nascimentos e uma população envelhecida, o país enfrenta um colapso econômico iminente. A Coreia do Sul está em uma situação ainda pior. Em 2023, a taxa de fertilidade atingiu um recorde negativo de 0,72 filhos por mulher, o menor índice já registrado no mundo. Se essa tendência continuar, a população do país pode cair pela metade até o final do século. A Itália, por sua vez, tem vilarejos inteiros sendo abandonados por falta de jovens. Na China, que por décadas impôs um rígido controle populacional, o governo agora luta para reverter o colapso demográfico. As projeções das Nações Unidas indicam que até 2100 diversos países terão suas populações reduzidas drasticamente. A natalidade tem um impacto direto na estrutura da sociedade. Com menos jovens para sustentar os idosos, os sistemas de previdência estão entrando em colapso. Em países como Alemanha e França, os protestos contra o aumento da idade de aposentadoria mostram um dilema crescente: como manter uma economia funcionando sem uma força de trabalho jovem?
A escassez de trabalhadores já é uma realidade. Empresas no Japão e nos Estados Unidos estão recorrendo à automação para preencher vagas que simplesmente não conseguem ser ocupadas. Mas será que a tecnologia conseguirá substituir milhões de trabalhadores a tempo? Ao longo do último século, fomos bombardeados com previsões catastróficas sobre a superpopulação. Filósofos, economistas e até Hollywood pintaram um futuro distópico onde não haveria comida, água ou espaço para todos. Mas essas previsões estavam erradas. Em 1968, o biólogo Paul Ehrlich publicou The Population Bomb, alertando que milhões morreriam de fome nas décadas seguintes. No entanto, o que aconteceu foi o oposto. A produção de alimentos cresceu exponencialmente graças a avanços tecnológicos e agrícolas. Hoje, a fome mundial não é causada pela falta de recursos, mas por guerras, má distribuição e políticas ineficientes. Se a superpopulação fosse um problema real, cidades como Hong Kong e Singapura deveriam ser um caos insustentável. No entanto, essas regiões têm altos índices de qualidade de vida, inovação e economia estável, apesar de serem extremamente densas. Por outro lado, países com vastos territórios como a Mongólia e a Rússia enfrentam dificuldades econômicas e baixa qualidade de vida, mesmo tendo poucas pessoas por quilômetro quadrado. Isso nos leva a uma questão essencial. Será que o verdadeiro problema está no número de pessoas ou na maneira como organizamos a sociedade? Se o número de pessoas fosse o problema, regiões densamente povoadas deveriam ser um caos absoluto, enquanto lugares com baixa população deveriam prosperar. Mas na prática o oposto muitas vezes acontece. Hong Kong tem uma das maiores densidades populacionais do mundo, com mais de 7 milhões de habitantes vivendo em uma área de apenas 1.100 quilômetros quadrados. No entanto, é uma das economias mais dinâmicas do planeta, com um alto IDH e um dos sistemas de transporte público mais eficientes. Enquanto isso, a Mongólia, com uma das menores densidades populacionais do mundo, 2 habitantes por quilômetro quadrado, enfrenta sérios desafios econômicos, acesso limitado a serviços e uma infraestrutura deficiente. O que realmente diferencia esses lugares não é o número de pessoas, mas a maneira como a sociedade é organizada, a infraestrutura disponível e a gestão de recursos. O mundo produz comida suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas, mas milhões ainda passam fome. O problema não é a falta de recursos, e sim má gestão, desperdício e desigualdade no acesso. Superlotação, pobreza e problemas ambientais não são necessariamente causados pelo excesso de pessoas, mas pela falta de planejamento urbano, corrupção, políticas ineficazes e interesses econômicos que impedem uma melhor distribuição de riqueza e infraestrutura. Por décadas, fomos ensinados a temer o crescimento da população, mas os países que mais cresceram economicamente nos últimos anos foram justamente aqueles que souberam aproveitar seu crescimento populacional, como a China e a Índia. Agora, com o declínio da natalidade, essas mesmas nações enfrentam o risco de uma crise sem precedentes. Enquanto isso, regiões que já experimentam despovoamento, como a Itália e o Japão, lutam para manter suas economias e serviços públicos funcionando. Se a teoria da superpopulação foi exagerada ou até mesmo manipulada, surge uma pergunta inevitável: quem se beneficiou dessa narrativa? Quais foram os interesses políticos, econômicos e ideológicos por trás da ideia de que o mundo estava ficando cheio demais? Durante o século XX, a preocupação com a superpopulação foi usada para justificar uma série de políticas radicais. Nos Estados Unidos, organizações como a Fundação Rockefeller financiaram programas de planejamento familiar em países em desenvolvimento. A justificativa?
evitar que o crescimento populacional descontrolado levasse a fome, pobreza e instabilidade global. Mas olhando mais de perto, muitos desses programas tinham um forte viés geopolítico. O impacto negativo do crescimento populacional sobre todo o ecossistema do nosso planeta está ficando muito evidente. Crescimento populacional que sobreconsome recursos e degrada o meio ambiente. As projeções de uma vida decente em nosso planeta estão ameaçadas. Na China, a política do filho único imposta pelo governo nos anos 1980 foi vendida como uma necessidade para garantir o desenvolvimento do país. O que não se falava era o impacto brutal dessa medida. Milhões de abortos forçados, esterilizações compulsórias e um desequilíbrio demográfico irreversível. Hoje, a China luta contra um rápido declínio populacional, resultado direto dessa política. Mas esse tipo de controle populacional não se limitou à China. Diversos países africanos foram pressionados por organizações internacionais a adotarem políticas de planejamento familiar em troca de investimentos e ajuda humanitária. A pergunta é: por que as elites globais sempre se preocuparam tanto com o crescimento da população nos países mais pobres? Com o avanço da tecnologia, algumas das maiores empresas do mundo começaram a perceber que uma população numerosa e jovem poderia ser um problema para seus planos de automação. Menos pessoas significa menos demanda por empregos, menos custos trabalhistas e mais poder para as corporações. Uma sociedade envelhecida e com menos trabalhadores é mais fácil de controlar e depende mais de governos e grandes empresas para sua sobrevivência. Empresas de tecnologia já desenvolvem sistemas para substituir trabalhadores humanos em praticamente todos os setores, desde fábricas e transportes até escritórios e atendimento ao cliente. Mas um problema surge. Se há menos pessoas, quem consumirá os produtos dessas empresas? A obsessão com o controle populacional também tem raízes em uma ideologia sombria, a eugenia. No início do século XX, cientistas e governos defendiam a ideia de que certas populações eram mais adequadas para se reproduzir do que outras. Essa mentalidade levou a políticas brutais, como esterilizações forçadas nos Estados Unidos e na Europa, justificadas pela ideia de que pessoas pobres e doentes não deveriam ter filhos. E aí os Estados Unidos adotou firmemente o racismo e a eugenia, pois foram aplicadas leis de eugenia, proibindo que casasse pessoas com deficiência mental. Havia concorrência, olha que absurdo, concorrência de famílias mais eugenicamente perfeitas. Embora o discurso tenha mudado, os interesses por trás da narrativa continuam os mesmos. Hoje, a justificativa não é mais a genética, mas o meio ambiente. Há um padrão claro ao longo da história. Sempre que a população cresce, os desafios para governos e elites aumentam. Países jovens e populosos têm maior propensão a mudanças políticas, enquanto sociedades envelhecidas tendem a ser mais passivas e dependentes do Estado. Por isso, controlar o crescimento populacional sempre foi um objetivo estratégico para diversas potências. Não porque o planeta não pode suportar mais pessoas, mas porque uma população grande, jovem e economicamente ativa é mais difícil de controlar. O que antes era vendido como uma preocupação humanitária, evitar o colapso por excesso de pessoas, está se provando um erro grave. Agora, o desafio do século XXI não é conter a população, mas sim lidar com o declínio populacional e suas consequências para o futuro da humanidade. A teoria da superpopulação não influenciou apenas políticas governamentais e econômicas. Ela também moldou profundamente a cultura,
a forma como enxergamos a família e até mesmo nossos valores sociais. Nas últimas décadas, a ideia de ter filhos passou de um desejo natural para um fardo financeiro, ambiental e social. Muitos jovens veem a parentalidade como um obstáculo para suas carreiras e qualidade de vida. E essa mudança não aconteceu por acaso. O custo de vida aumentou, tornando mais difícil para as famílias sustentarem filhos. A instabilidade no mercado de trabalho faz com que jovens adiem ou evitem a parentalidade. A pressão cultural para priorizar o sucesso individual sobre a família tornou-se cada vez mais forte. O que antes era considerado uma realização, agora muitas vezes é visto como uma limitação. Desde os anos 1970, Hollywood tem explorado a ideia de um planeta lotado e sem recursos. Filmes de ficção científica frequentemente retratam a superpopulação como um problema central da humanidade. A mídia e a academia também propagaram essa visão. Matérias sugerem que reduzir a natalidade é uma solução para as mudanças climáticas, criando uma mentalidade onde ter filhos é visto como prejudicial ao planeta. O sistema educacional reforçou essa narrativa, levando gerações de jovens a acreditarem que o crescimento populacional é uma ameaça. Mas agora, os próprios dados mostram que a realidade é o oposto. A maioria dos currículos escolares e universitários ainda ensina que o crescimento populacional é uma ameaça, ignorando as consequências do declínio populacional acelerado. A falta de um debate equilibrado impede que as novas gerações compreendam os desafios reais do futuro. Se a população continuar diminuindo, quais serão as consequências para o desenvolvimento, o trabalho e a economia global? Se os últimos capítulos mostraram os problemas do declínio populacional, a pergunta agora é: o que podemos fazer para reverter essa tendência? Há alternativas que permitam crescimento sustentável sem cair nos extremos do passado? A solução não é reduzir drasticamente a população, mas sim criar sociedades sustentáveis, inovadoras e economicamente ativas, onde o crescimento demográfico não seja visto como um problema, mas como uma oportunidade. Agricultura de alta produtividade. O avanço da tecnologia agrícola já permite alimentar bilhões de pessoas com menos terras e menos impacto ambiental. Energias renováveis. O aumento da população não significa necessariamente mais poluição, desde que utilizemos fontes limpas e eficientes de energia. Cidades inteligentes. Urbanização bem planejada pode acomodar grandes populações, sem comprometer a qualidade de vida. O verdadeiro desafio não é o número de pessoas, mas como organizamos nossas sociedades para aproveitar o potencial humano sem destruir o meio ambiente. Algumas nações perceberam a ameaça do declínio populacional e começaram a agir. Hungria criou um programa onde mães com 4 ou mais filhos ficam isentas de imposto de renda pelo resto da vida. Além disso, oferece financiamento para moradia e subsídios para famílias. Rússia implantou benefícios financeiros para cada filho nascido, além de apoiar mães com bônus governamentais. França, um dos poucos países europeus que conseguiu manter sua taxa de natalidade relativamente alta, graças a incentivos robustos à maternidade e à estrutura familiar. Essas políticas demonstram que, quando há apoio governamental e cultural à família, a natalidade pode ser estabilizada e até mesmo aumentada. A narrativa da superpopulação dominou o discurso por décadas, mas os dados mostram
afirmam que o problema real do século XXI será o oposto. Se não mudarmos a forma como encaramos o crescimento populacional, enfrentaremos um futuro de envelhecimento, recessão econômica e declínio da inovação. A humanidade sempre prosperou quando teve confiança no futuro. O verdadeiro desafio não é reduzir nossa população, mas criar um mundo onde mais pessoas possam viver com qualidade e contribuir para o progresso global. O futuro da humanidade não depende de menos pessoas, mas de melhores soluções.